Querido presidente Hildo Rocha, há 30 anos atrás, exatamente em maio de 1989, um chinês desconhecido, na Praça da Paz Celestial, em Pequim, num movimento contra o Partido Comunista Chinês, estendeu os braços, ficou parado entre uma fila de tanques de guerra e conseguiu segurar aquela fila de tanques de guerra. A gente não sabe o paradeiro desse jovem. Provavelmente ele morreu, assim como milhares de estudantes chineses. E hoje, na cidade de Caracas, um carro-tanque, parecia um anfíbio, liderado e ordenado pelo presidente Maduro, passa por cima da multidão. O exército venezuelano passa por cima dos cidadãos venezuelanos. Mais cruel do que o Partido Comunista Chinês de 1989 na Praça da Paz Celestial, na cidade de Pequim. Eu, como brasileiro, eu quero pedir desculpas ao povo venezuelano. Eu tenho vergonha de um governo brasileiro ter apoiado politicamente e financeiramente um governo corrupto, um governo sanguinário, que ordena que um tanque de guerra passe por cima dos seus próprios cidadãos. Eu sinto vergonha, e eu vou usar a frase de um ex-presidente brasileiro que está preso em Curitiba, porque até hoje um bando de malucos ainda apoia a ditadura sangrenta de Nicolás Maduro. Eu quero dizer aqui que a oposição brasileira, ela tem que se importar com as reformas estruturais mais importantes do nosso país. Nós estávamos indo para o buraco. Quero agradecer aqui ao Exército Brasileiro, à Marinha Aeronáutica. Vocês foram os últimos obstáculos de um plano para acabar com o nosso país, assim como a esquerda venezuelana acabou com a Venezuela. Graças a Deus vocês resistiram, e para aqueles brasileiros que ainda não entenderam que as Forças Armadas de qualquer país desenvolvido garante a democracia e o equilíbrio. Quero aqui ressaltar que essas reformas estruturais passam, nesse momento, pela aprovação imediata da reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai trazer um equilíbrio fiscal, vai trazer um equilíbrio e possibilidade de infraestrutura, segurança, saúde para o mais simples brasileiro. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu escutei de um professor no Rio de Janeiro, e ele falou: Luiz Lima, quando eu sobrevoo a cidade do Rio de Janeiro de avião, e eu olho para baixo, eu vejo muitas favelas, vejo moradia simples e vejo prédios. Quase 100% de tudo que a gente vê foi praticamente comprado à vista. Quando a gente sobrevoa a cidade de Nova York, 90% do que você vê foi comprado financiado. Se você não tem abertura de mercado, se você não tem juros baixos, se você não tem credibilidade, se você não tem instituições fortes que garante e estimula o bom pagador, você jamais vai ter um país equilibrado. Vou contar outra aqui, que eu ouvi na televisão. Nelson Motta, na época do Manhattan Connection, que tinha uma dobradinha com Paulo Francis. Paulo Francis chegou para o Nelson Motta assim que ele se mudou para Nova York, e o Nelson Motta, aquela tradição de esquerda, falou assim para o Nelson Motta: Nelson Motta, você vai perder as suas últimas convicções. E não deu outra. Você, quando mora num país liberal, competitivo, que você garante liberdade e competitividade para o seu povo, você estimula o emprego, você estimula o consumo e você estimula a liberdade. Agora eu vou contar uma terceira para ficar muito mais fácil para quem está me vendo e para quem está me ouvindo. Eu vi uma charge no jornal, essa é para a reforma da Previdência, para vocês entenderem bem. 2 mendigos debaixo de uma ponte. Um vira para o outro e pergunta o seguinte: você é a favor da aprovação da reforma? O outro responde: claro que não. Eles querem tirar os nossos direitos e as nossas conquistas sociais. E eles estão morando debaixo da ponte. Então fica aqui uma grande reflexão para todos nós. Ficamos pulando aí, muitos anos com o pezinho esquerdo. Deixa pular um pouquinho com o pezinho direito, que a gente vai fazer diferente e a gente vai consertar esse país. Obrigado, presidente.